Os deuses do futebol são por nós. Tenha total certeza disso. Chama a vinheta. Salve, salve rapaziada, Barone falando, criador do canal SAF, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que tá chegando aqui agora, é uma honra ter você com a gente, cara. Não se esquece, deixa logo o like, se inscreve no canal, ativa as notificações que é pra ficar ciente de todos os vídeos que forem lá. Você que tá com a gente desde o comecinho, muito obrigado por tudo. É uma honra ter você aqui. Mas vamos lá, sem enrolar muito. Que semana maravilhosa, de muitas notícias, de muitos conteúdos. Jogos de volta das quartas de final da Champions League. Na terça-feira a gente teve Chelsea e Real Madrid. E também tivemos Napoli e Milan. Como é que ficou? A diferença que o Real Madrid fez, cara, para o Chelsea tirar, ia ter que o Real Madrid ter uma zica, ia ter que se machucar meio mundo de jogador, ter uns 3 a 4 expulsos, que é para poder o Chelsea tentar alguma coisa. O elenco do Real Madrid é bem mais encorpado, bem mais entrosado. O Chelsea trocou de treinador bem recente. Então, irmão, com o resultado que fez em casa de 2 a 0, para o Chelsea tirar essa vantagem seria algo bem fora do comum. Porém, deu a lógica. O Real Madrid venceu novamente por 2 a 0, com 2 gols do Raio, Rodrigo. É Rodrigo, tá? Eu tô zoando. E o Real Madrid avança às semifinais. No outro lado, talvez um vexame para o Napoli, porque o Milan tem uma camisa muito pesada e é um time de tradição, principalmente na Liga dos Campeões. Porém, o Napoli vinha fazendo uma campanha espetacular nessa temporada. Tenho toda a certeza que vai ser campeão da Série A do campeonato italiano, mas a camisa pesou, a tradição prevaleceu. O Milan ganhou no San Siro por 1 a 0 e no estádio Dom Diego Armando Maradona, lá em Nápoles, o Milan segurou o empate com um golaço. Rafael Leão deu uma arrancada, saiu passando por quem ele queria e só deu a bola que é pra dizer: faz, gato, me abraça, lubrifica minha chuteira. Não, lubrifica não, cara, como é que é o nome? Dá uma engraxada aqui na chuteira, vai, gato. O Napoli ainda conseguiu o empate, onde colocou fogo no jogo, mas já era no finalzinho, então não teve muito o que fazer. E a tradição passou. Primeira observação do vídeo. O Milan, a última vez que disputou uma semifinal de Champions League foi na edição de 2007. Ao passar a semifinal, foi campeão daquela edição. Lembre-se bem disso, que eu vou chegar na segunda observação desse vídeo. Na quarta-feira, a gente teve Bayern de Munique e Manchester City e Inter de Milão e Benfica. Com o resultado que o Manchester City fez em casa contra o Bayern de 3 a 0, só se tivesse também uma zica, se Haaland se machucasse, se De Bruyne se machucasse e Gundogan quebrasse uma perna, meu irmão. Na minha opinião, o Bayern não ia tirar aquele resultado. Também teve uma troca de treinador bem recente, tanto que o abençoado foi até expulso, Thomas Tuchel. O irmão, vai com calma. Haaland ainda perdeu um pênalti, mas se redimiu fazendo um gol e mandou a torcida do Bayern calar a boquinha, pois foi a segunda vitória dele, pessoal, em cima do clube alemão, já que no Borussia ele não conseguiu fazer nenhuma, né? Mas o Manchester City avançou, empatou de 1 a 1, abriu o placar com o Haaland, mas ainda levou um empate, mas ficou por isso mesmo. E Inter de Milão e Benfica. Cara, foi o único palpite que eu errei, que eu falei que o Benfica ia passar. Olha o gato brigando, viado. O meu palpite seria que o Benfica ia avançar contra a Inter pela temporada que vinha fazendo. E tava um time extremamente forte. Eu acho que ninguém pode discordar disso. Porém, a Inter fez a camisa pesar, fez toda a sua trajetória pela Champions League pesar e conseguiu ganhar do Benfica em Portugal por 2 a 0. Veio com um resultado maravilhoso jogar no San Siro, porém o jogo pegou fogo. A Inter de Milão chegou a fazer 3 a 1. O Benfica conseguiu empatar, mas também já era no finalzinho do jogo e ficou por isso mesmo. Qual é a segunda observação do vídeo? A última vez que a Inter de Milão jogou uma semifinal da Champions League foi em 2010. E nessa edição a Inter foi campeã. Qual é o BO de toda essa notícia? Semifinal que os deuses do futebol nos presenteou. Milan e Inter de Milão e Milan farão o derby na semifinal da Liga dos Campeões. Se os dois, nas últimas edições que chegaram às semis, foram campeões, um vai ficar no meio do caminho. Quem vai avançar para essa final? Quem vai jogar em Istambul?
quem vai ficar pelo meio do caminho? O meu palpite é que o Milan vai passar pela Inter de Milão. Rubro-negro até na Itália. E no outro lado temos Real Madrid e Manchester City. Só isso. A gente só vai ter isso. E o meu palpite, na boa, vai dar Manchester City. O fator mando de campo vai fazer toda a diferença. Mas, na minha opinião, o Manchester City vai avançar. Para mim, esse ano é o ano dos caras. Também vai arrastar essa edição. A minha final, o meu palpite é Manchester City e Milan. E se for, eu acredito que o Manchester City vai levar essa edição. O jogo de ida vai ser dia 9/6 entre Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu, na Espanha. E o jogo de volta é dia 17 de junho, lá na cidade de Manchester. Se o Real Madrid conseguir fazer o resultado em casa, o Manchester City vai se complicar. Que os caras não vão dar brecha, vai fechar a casinha e irmão te vira. Mas se for empate ou placar simples na Inglaterra, eu acho que vai dar City. Então anota aí na agenda. Primeiro jogo dia 9 de junho e o segundo jogo dia 17 de junho. Já Milan e Inter de Milão, terceira observação, os dois dividem o mesmo estádio, hein? Vai ser loucura, mano, loucura. O primeiro jogo é dia 10 e o segundo jogo é dia 16. Marca na agenda, falta até trabalho. Pega um atestado, diz que tá com diarreia e te vira, mas assiste, meu irmão, que vai ser dois jogaço. Então, qual é o teu palpite? Deixa aí nos comentários, hein? Seguindo o giro de notícias, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste da Champions League. Ceará e Sport com Castelão lotado, que quem levantasse uma perna perdia o lugar. O Ceará, logo aos 30 segundos de jogo, fez 1-0 num golaço, mas teve uma falhinha do goleiro Renan do Sport, na minha opinião. Ele poderia ter esticado mais aqueles braços, ter tocado um pouco na bola e talvez a bola poderia até ter saído. Mas não vamos tirar o mérito do cara que chutou. Então o Ceará 1-0 e ainda no primeiro tempo, com uma pequena lambança misturado com que não poderia fazer muita coisa, o Ceará ampliou a vantagem, fechando o primeiro tempo com 2-0. Já no apagar das luzes, o Sport conseguiu diminuir o placar, fazendo 2-1 com um gol contra do Ceará, e isso deixa a disputa totalmente aberta. Na Ilha do Retiro o Sport tem um aproveitamento perfeito, então aquele Sport ofensivo entrosado que a gente estava vendo ao longo desse início de ano, a gente não viu nessa disputa, mas eu tenho certeza que o técnico Anderson Moreira vai corrigir os erros, e no jogo de volta, dia 3 de maio, o Sport vai com tudo pra cima, até porque não perde mais nada. Então o Ceará vai jogar pelo empate, o Sport joga pela diferença simples de 1-0 para ir para os pênaltis. Caso vença por 2 gols de diferença, Sport campeão da orelhuda da Champions, indo ao seu 4º título do maior regional do mundo, ou Ceará indo à sua 5ª conquista. E eu pergunto a vocês, quem vai levar esse caneco? Deixa aí nos comentários. Seguindo o giro de notícias, foram as notícias mais polêmicas que tiveram. Mesmo com a vitória do São Paulo pela Sul-Americana para o Puerto Cabello, Ceni não conseguiu se manter no clube e foi demitido pela diretoria do São Paulo. Logo no dia seguinte, só para ressaltar, Ceni somava 1 ano e 8 meses nessa passagem pelo São Paulo e não conquistou nenhum título. E no dia seguinte, na quinta-feira, o São Paulo anunciou a contratação do novo técnico Dorival Júnior. O cara é nada mais nada menos que o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Você, São Paulino, acredita em quê? Que Dorival vai conseguir fazer um bom trabalho pelo tricolor paulista ou não? Tá certo que ele não vai ter o mesmo elenco que tinha no Flamengo, mas o São Paulo tem um time bastante competente. Ele é um cara extremamente inteligente, então eu acredito muito no potencial dele e vamos aguardar os próximos capítulos para ver no que vai dar. Mas a polêmica do dia foi: Lázaro não é mais treinador do Corinthians e 40 minutos após a sua retirada do cargo, Cuca foi anunciado como treinador do Corinthians. E logo após vieram as bombas na internet. Por quê? No ano de 87, Cuca, ainda como jogador, era recém-chegado no Grêmio. E o Grêmio fez uma excursão com alguns torcedores para a Europa, para ser mais exato, em Berna, na Suíça. Cuca e mais 3 companheiros de elenco se meteram em uma notícia pra lá de horrível.
segundo as acusações, foram julgados e condenados, Cuca participou de um estupro de uma menina de 13 anos. Como foi a notícia segundo o técnico? Que ele não participou, ele informou que ele não participou desse ato, logicamente que ele ia se defender. Se realmente participou ou não, só quem estava lá para dizer. Porém, a notícia foi que a menina se aproximou dos rapazes e eles a levaram para um quarto lá no hotel onde estavam hospedados praticamente, e ocorreu o ato do sexo sem consentimento. Ambos foram julgados, Cuca e seus companheiros de equipe, e eles foram condenados. Porém, já estavam em solo brasileiro e o Brasil não extradita seus cidadãos. Então, praticamente, Cuca não cumpriu com a condenação do ato acontecido. E o Corinthians é um clube que preza muito pela democracia. É um clube que preza muito pelo o ato pessoal, pelo os poderes das mulheres. Não só o Corinthians, todo o Brasil, todo mundo que tem sã consciência. A grande massa do Corinthians está extremamente enfurecida, está rejeitando a contratação do treinador. Cuca é multicampeão pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem uma extrema bagagem, um extremo currículo, porém, na minha sincera opinião, ele não vai ter sossego no Corinthians. Talvez nem tenha uma longa história por lá. O Corinthians vai jogar neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, se não me falha a mente, contra o Goiás. E na próxima semana já tem um jogo de volta contra o Remo pela Copa do Brasil, onde o primeiro jogo perdeu por 2-0, que foi um vexame, e agora vai jogar em casa tentando converter essa grande diferença. Então, imagina o Corinthians ser eliminado na sua estreia pela Copa do Brasil e nem chegando às oitavas de final. Cuca, você não vai ter sossego no Corinthians, que a verdade vem à tona. Com essas trocas, foram já 3 clubes da Série A desde o início do Campeonato Brasileiro que teve a troca. Antônio Oliveira caiu do Curitiba, Rogério Ceni caiu do São Paulo e Lázaro do Corinthians. Então, o que vocês acham dessas trocas e o que esses técnicos vão fazer por tais clubes? Deixa aí nos comentários. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo do canal SAF. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, @canal_SAF. E deixa o que você pensa com relação a todas essas notícias. Quem avança nas semifinais da Liga dos Campeões, quem vai ser campeão da Copa do Nordeste e o que esperar de Dorival e de Cuca. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, valeu.